São agora 9 horas e 24 minutos, horário de Brasília, no dia 8 de abril de 2019. Eu sou o Márcio Lorega, analista de investimentos, terapeuta financeiro e economista da Mais Money, vindo trazer para vocês aqui diretamente dos estúdios do Rio de Janeiro, ele... Pessoal, um segundo, vamos lá. Aí, consigo fazer os convites. Agora ficou uma boa, pessoal. Então vamos que vamos. Agradecendo aqui aos grupos que já estão aí entrando. Aposto da galera do Facebook que curte aí a página do Márcio Lorega aqui no Face. E também nós temos aí os canais da Mais Money, tanto no YouTube quanto no próprio Facebook. É Mais Money tudo junto. E o Márcio Lorega, que também roda lá no LinkedIn. E aí vocês vão também assistir essa live com delay, lógico, no playback. Mas é como eu já venho anunciando aí, estamos tratando e cuidando disso para que tudo fique online ao mesmo tempo. Vocês aproveitem todas as informações que os prestamos em todos os canais, onde você quiser. Beleza? Por enquanto isso aqui no Facebook do Márcio Lorega, mas já estarão em todas as redes de cinemas perto de você. Beleza? Então, galera, vamos falar desde já como é que está rolando, como é que estão os números, o que rolou no final de semana, todos os detalhes. Vamos falar também de commodities, vamos falar dos mercados internacionais, mercados nacionais. Tem questão de gente falando que a articulação tá boa, mais deputados estão apoiando, outros já estão dizendo que beleza, de acordo com a pesquisa lá que foi divulgada, Bolsonaro caiu, isso não é bom. E aí fica o vai, não vai, sobe, cai. E aí o que nós temos no final disso tudo? O mercado, mais ou menos um mercado perdido, doido para tentar assumir alguma posição, mas não consegue, porque faltam dados. O que faltam dados, Márcio? Faltam mais informações, galera. A gente está muito aí mortinho. O final de semana foi fraquinho, foi caído de notícias, de informações. Esteve uma semana muito modorrento, não avançou nada, Estados Unidos e China, também não focou nada lá relativo ao Brexit. Aqui internamente também nada de novo. E aí, o que a gente traz para segunda-feira? Nada, um sentimento do tipo, pô, vou ter que esperar o pessoal se movimentar em Brasília, o pessoal se movimentar lá fora, tanto os Estados Unidos e China quanto na Inglaterra, para começar a ter alguma ideia. Então, segunda-feira está bem modorrenta, podemos, vocês estão vendo que temos vermelho não está, mas podemos ter um dia de baixa. Lógico, a situação pode mudar ao longo do dia com alguma informação relativa à reforma da Previdência, ser positiva para puxar, ser negativa para cair. Positiva quer dizer prazo mais rápido, questão de não se desidratar. E aí qualquer coisa que venha diferente disso, a gente pode ter um mercado mais negativo. Ou também notícias norte-americanas com relação a Estados Unidos e China, para o fim da guerra comercial não rodarem tão bem, ou questão do prazo do Brexit não vir a ser estendido, qualquer coisa voltada a essas informações, esses detalhes, isso aí pode afetar os mercados globais e a gente aqui também, beleza? Agora, outra ponta que também pode rodar positiva é a questão aí dos detalhes relativos à taxa de juros norte-americana. Se nós tivermos aí um viés realmente baixista, de vir a cortar, como o Trump já começou a martelar, cabecinha do digníssimo Powell, aí sim poderemos entrar em um cenário melhor. E se vir alguma divulgação hoje, aí seria muitíssimo bom, galera. Pontos. Depois a gente vai detalhar isso. Falando de índice futuro, 0,10 de baixa, né? Se vai, não vai agora, modorrento, 9 horas de noite, faltando aí 32 minutos para começar os nossos trabalhos. O nosso índice graficamente, o Bovespa graficamente de hoje, ele tem suporte em 96,5, no médio de 20 no gráfico diário, e 96,300 na média de 8 no gráfico semanal. Além disso, suporte mesmo de preço na faixa de 96 mil dele mesmo.
né? Então, temos 3 níveis de suporte que a gente precisava rompeu, conseguimos engatar isso aí, quinta, sexta-feira, e chegamos aos 97.100, né? Chegamos a 97.500 até, não chegamos aos 97.700, que era uma resistência, que é basicamente a última, que antecede aí a corrida para 98.700, 98.600, tem uma ali resistência intermediária, 98.200, mas por enquanto eu não dou muita atenção para ela não é tão forte quanto a de 98.600 e essa de 97.700. Agora, precisamos ter força e ter fôlego, coisa que a gente não está com muita cara de ter nesse início. Pode ser que ao longo do dia as coisas mudem, saiam algumas informações, como eu falei, boas. Agora, parte de baixo, como eu falei, 96.000, em choro nem vela, perdeu 96.000, aí tem as intermediárias, 96.500, 96.300, aí a gente pode cair até 95.100, onde está a média de hoje, aí seria uma quedinha mais considerável, 95,5 sendo um suporte que antecede aí, logo após a perda de 96.000 pontos. Fechado? Então, você já está ciente do que pode rolar, não estou jogando grandes variações para também não embolar a sua mente, só para você ter uma noção, se der uma disparada, você já tem uma noção até onde pode correr, depois ali 98.700. Para baixo, né, a gente fica na perda de 95.100, 94.600, 93.700. Acima de 98.600, só para reiterar, a gente vai correr rumo à direção do topo histórico. Né? Vai ter resistências em 99.200, 99.900, 100.500, mas aí seria esse grande preço-alvo acima de 98.600. Fechado? Então, beleza, agora trazendo informações de mercados internacionais, como é que estão rolando as bolsas no mundo inteiro, os índices futuros norte-americanos, temos o seguinte: S&P 500, 0,12 de baixa, Dow 30, 0,30 de queda e Nasdaq 0,17% de queda. S&P 500 VIX índice do medo subindo 5,07%, 13,47 pontos, índice para quem não está enturmado, antenado ou assistindo pela primeira vez a abertura e fechamento nosso. O S&P 500 VIX índice do medo é o seguinte: à medida que sobe, a gente tem uma maior aversão a risco por parte dos investidores para entrar nos mercados globais. E aí os emergentes também acabam vindo a sofrer um pouco mais. É na mão, empresta a uma proteção de entrada, beleza? Então, para você ficar sempre fora do máximo, mas aí já vi o seguinte, simplesmente está aí vindo e a nossa bolsa subindo. Lembrando, é a maioria, é uma tendência, uma probabilidade. Agora, se um foco aqui que é muito relevante, pode não partilhar desse sentimento aqui nosso interno, até porque a gente não tem uma grande relevância no mundo, vamos ser bem sinceros, nossa bolsa não impacta grandemente, praticamente nada lá fora. Agora o mercado norte-americano, sim, o mercado chinês, sim. Então, só para a gente situar também a nossa posição. Deixa eu ver aqui, chiando. Grande Rodrigo, beleza? Vê se ficou bom o áudio aí, meu camarada. Se ficou legal, me fala, campeão. Tem que fazer aqui linguagem de sinal para ver se o negócio rola, porque se estiver ruim ainda, você me posiciona, Rodrigão. Beleza? Ficou tranquilo? Tá numa boa? Só dá uma sinalizada. Show de bola. Então vamos que vamos, pessoal. Que bom que falou aqui a respeito desse chiado, que esse chiado é uma tristeza às vezes quando ele entra. Falando dos mercados agora europeus, DAX da Alemanha, deixa eu ver, tá chiando também, Sandro? Vamos lá, vamos cuidar. Deixa eu ver. Tá tranquilo agora? Tá bom? Se tiver bom, me dá uma sinalizada aí com um joinha, tudo certo, e a gente vai adiante. Beleza, valeu! Beleza, Sandro, também, show de bola. Falando dos mercados europeus, DAX lá na Alemanha, 0,22 de baixa, mais uma vez, só reiterando, bolsas europeias de 4 a meio-dia e meia, ok? Norte-americanas de 10 às 5h30. Então, DAX da Alemanha 0,22 de baixa, FTSE 100 na Inglaterra 0,05 de alta, CAC 40 da França batendo 0,07% de alta, Eurostoxx 50 conglomerada média dos mercados europeus batendo aí 0,12 de baixa, dando uma caidinha suave no dia de hoje. E falando dos mercados asiáticos, como é que eles encerraram seus trabalhos por lá, ficou o seguinte:
O nosso digníssimo Nikkei 225 no Japão, 0,21% de queda. Xangai na China, 0,05% de baixa. China A50, 0,28% de alta. Hang Seng Hong Kong bateu seus 0,47% de alta. Vocês veem como é que o mercado internacional está mesclado, né? Tá meio bagunçado, vamos ser sinceros, o negócio tá meio zureta no dia de hoje. A gente precisa, e os dias estão ficando cada vez mais chatos com isso, precisando dos catalisadores para o negócio andar, ou não andar, ou vai, não vai. Espero que a gente não fique naquela semana difícil como foi a semana passada, semana enjoada, que seja um pouco mais claro o seu viés, a sua tendência, senão diminui a quantidade de operações, aumenta o risco, e não é isso que eu quero para vocês. Tem dia que dá para operar, galera, lembre-se disso, e tem dia que mais vale ficar em casa, tranquilo, sereno e não olhar o mercado, para você não tentar fazer alguma arte e se surpreender negativamente. Então, isso vale também e é importante e interessante vocês terem isso muito claro na sua mente para evitar de se arrebentar sem necessidade nesse mercado. Falando de algumas informações agora de mercado interno, depois a gente vai entrar no campo de commodities, vamos falar dele, que é divulgado toda parte segunda-feira, todo início de semana, o Banco Central solta esse relatório chamado Focus, falando a respeito das análises, da visão dos economistas que mais acertam seus prognósticos para o nosso mercado brasileiro, para a economia em geral. E aí a gente vê, na visão deles, que reduziram as estimativas do PIB para 2019. Então, olho no lance, muita atenção para vocês não ficarem aí também sendo surpreendidos por dados negativos de PIB, que isso possa vir a mexer com o nosso mercado de ações. Então vamos trazendo aqui. Vamos lá, pessoal, diretamente para 2020, a questão é 2019, estimativas aí da nossa inflação. Lá apontou para o fechamento de 2019, saindo de 3,89 para 3,90, ou seja, já subiu um pouquinho. E por que trazer essa diferença de 0,01, zero nada, Márcio, é relevante? Porque a gente está falando de uma alteração semanal. Então, é uma visão semanal do que a gente tem para a economia. Quando a gente tem uma alteração, mesmo que mínima na semana, que a gente vê algum viés melhorando ou deteriorando, que a gente tem uma parte da economia que está caminhando bem ou não caminhando. E aí a gente está falando de inflação como tendência para alta, aumentando um pouquinho para final agora de 2019. Agora, a gente falar aí de projeção que ainda está abaixo do centro da meta, que é de 4,25, e está dentro do intervalo aí de 1,5 ponto percentual, mas subiu uma mixariazinha aí o IPCA. Para 2020, a estimativa é que o índice oficial de inflação encerre o período em 4%. Mesma estimativa, então, para 2020 está mantido sossegado. Já taxa de câmbio, a gente vê aí para 3,70, mesmo patamar de relação para 2019, e para 2020 também mantido em 3,75. Beleza, dólar segurou a onda. Agora, com relação à taxa de juros aí que estava em 6,5, foi mantida em 6,5 para 2019, e então isso é só reforçando aí o que a gente já vinha comentando a respeito da taxa de juros se manter em 6,5 para 2019. Já para 2020, mudou alguma coisa, Márcio? Não. 7,5%, aumento só de 1% para final de 2020 com relação à taxa de juros nossa. Muito baixa ainda, e não é questão de reclamação não, só falando que está muito baixa, então ainda viés para a galera que quer aí saber entrar, se posicionar no mercado de ações. A gente ainda tem um viés bacana, porque a taxa de juros está muito baixa e acaba, digamos, não rentabilizando, mesmo que você esteja no mais conservador possível, não rentabilizando quanto você gostaria que rentabilizasse os seus investimentos. Então, é para pensar em uma parcela do seu capital. Você que está na renda fixa, está começando aí a querer aprender um pouco mais de mercado de ações, comece a estudar, aprender. Se não tem tempo de estudar ou de operar, procure alguém que dê esse suporte para você não ficar naquela questão, não tem dinheiro para perder no mercado, para ter aprendizado. Esquece isso. Essa questão de perder para aprender não te pertence mais, beleza? Segue aqui a gente vai passando as dicas minimamente aqui no abertura e fechamento, para você começar a ter uma noção, beleza? Falando agora relativa a PIB lá, relatório Focus, falou, pesquisa, que voltou a reduzir o PIB para 2019 de 1,98 para 1,97. E também para 2020 a projeção caiu bem, 2,75 para 2,70. Então, pessoal, é para ficar de orelha em pé
para ficar bem esperto, bem atento, para você não ficar com uma dor de cabeça desnecessária. Fique atento. Eu vejo isso, essas questões de queda de projeção de PIB, aumento ligeiro de inflação, você viu manutenção de taxa de juros e de dólar. Isso muito com a questão dos receios recentes relativos à reforma da Previdência. Se vai ser rápido, se não vai ser, se vai desidratar, se não vai. E isso aí trouxe um pouco mais de cautela, na minha singela visão e análise, para que o time de economistas reduzisse aí alguns resultados e ampliasse outros. Beleza? Então, só para a gente dar uma situada também. Falando de commodities agora, ouro neste exato momento, 1.344 dólares e 55 centavos, 0,69 de alta, mercados mais ou menos mundialmente, a galera corre para segurança, vai para o ouro. Entrando no campo do petróleo, tipo Brent, referência na Inglaterra e global, 0,51% de alta, 70 dólares e 71 centavos, enquanto o WTI, referência nos Estados Unidos, subindo seus 0,44% de alta, batendo 63 dólares e 36 centavos neste exato momento. Agora, falando de minério de ferro que voltou aos seus trabalhos depois de uma sexta-feira de feriado, lá na China, dia de finados. Voltamos à atividade e a Bolsa de Mercadorias de Dalian com um ativo de maior liquidez, vencimento já tratando aí para setembro de 2019, apresentou uma alta no contrato futuro do minério de ferro de 4,23%, 653 yuanes e 50. Então, deu uma bela puxada, mais um dia de alta forte aí para o minério. Em mesma leva, no mesmo sentido, só que lá na Bolsa de Mercadorias de Xangai, bem na China, a gente teve o vergalhão de aço com seu número divulgado e o contrato também, já falando agora do contrato com vencimento em outubro, que é tem mais liquidez, outro vencimento em maio já está muito apertado, já não está refletindo tanto as variações assim como poderia, um pouco mais marcado, mas o de outubro apresentou um avanço de 148 yuanes e veio fechar a 3.730 yuanes por tonelada. Ou seja, resumindo, minério subiu, vergalhão subiu, petróleo subindo, temos um mercado de commodities que pode nos auxiliar a recuperar o fôlego no dia de hoje, se a reforma da Previdência não der uma zicada, ou a percepção, como o pessoal estava falando, da pesquisa, que botou Bolsonaro com menor índice de aprovação nos primeiros 100 dias, e blá, 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 e outra ponta falando da articulação. Então tá essa briga, se essas questões aí, essas rusgas ou esses dados truncados, um positivo e um negativo, não atrapalharem a evolução do nosso mercado. Falando de Forex, de moedas, dólar nesse momento 0,02% de alta, 3,8734, enquanto Bitcoin 0,10 de alta, batendo seus 5.200 dólares e 20 centavos, voltando para cima de 5.000 com força e disposição. Falando agora de mercados, vamos falar dos mercados aí internacionais, só para dar uma arrumada na questão do petróleo, para você entender por que está subindo tanto, por que está passando de algumas barreiras relevantes, o Brent acima de 70 e o WTI acima de 60. A questão dos preços agora, o foco, a galera está olhando aí para os problemas na Líbia, né, que é um dos membros da OPEP, e aí acaba alimentando os temores e receios de que o país, sendo devastado por guerras, por problemas internos, possa passar por mais um período de interrupções nas exportações de petróleo. Aí dá uma secada na fonte, o preço do petróleo dá uma corrida. Então, esse é o olhar. E também teve uma declaração do ministro saudita de petróleo, Khalid Al-Falih, espero ter pronunciado certo, de que os estoques globais de petróleo ainda estão claramente acima da média de 5 anos. E aí insinuando o desejo de estender o atual acordo da OPEP para restrição de produção após junho. Então, o que é isso? Se está dizendo que está com muito estoque, ainda vai ter que cortar para ver se esse estoque baixa, e a gente vê o petróleo subindo, fica um cenário bem tenso, que era para, digamos, um excesso de estoque fazer com que o petróleo baixasse, não está. Então, é um ponto que deixa também o mercado um pouco tenso com relações aí a essas questões de commodities, principalmente ao petróleo. Falando agora de mercado asiático, por que ficou o negócio mais ou menos também por lá, a gente viu um pouco
com questão do ânimo, que acabou ficando um pouco mais murcho, né? Não acabou concretizando o acerto entre Estados Unidos e China, então os mercados ficaram meio mambembes, e também lá na parte interna, a questão dos auxílios, dos suportes que já estão sendo ventilados e o pessoal está aguardando que saia. Houve uns relatos que acabam aí atrapalhando um pouco isso, um relato de aumento nos empréstimos ruins dos credores chineses e uma baixa de 3 anos na confiança familiar japonesa. Então isso acabou também segurando um pouco a onda, tanto na China quanto no Japão, e aí mexeu um pouco com o mercado. Então, por isso também a onda por lá ficou presa. Com relação agora ao mercado europeu, a gente sabe que essa é a semana, deadline para o Brexit. Há grande expectativa de postergar esse prazo para junho, para mais um ano, para que possa haver uma saída suave, algum tipo de acordo. Mas, a princípio, nada rolou, nada aconteceu. Então, o pessoal está vendo que a corda está no pescoço e vai precisar agilizar, vai precisar dar uma corrida para fazer as coisas rodarem. E outro detalhe também é a questão da Itália, voltando à cena aí com a questão do seu déficit primário, que é o maior da zona do euro, depois da Grécia, proporcionalmente, é claro. E ela está com dificuldade para segurar as custosas promessas feitas aí da coalizão populista que governa o país, falando da questão do déficit e tal, de segurar a onda, e as previsões são de vir a aumentar. A meta do déficit 2020 apresentada em dezembro é de 1,8, abaixo dos 2,04, mas o resultado abaixo esperado da economia esse ano significa que os déficits dos 2 anos terão que ser revisados para cima. E aí o pessoal está esperando para revisar aí dos 1,8 para 2,1. Então, vamos ver como é que as coisas vão rolar. O pessoal está começando a ficar mais atento, de olho aí com a Itália, voltando ao centro das atenções. Vale a pena acompanhar também esse ponto para que não haja também surpresa. Você fica esperto e antenado. Olha a galera posicionada aí, querendo de curto prazo, tem que ficar esperta com esses detalhes mundiais, mas a gente resume aqui para você. E falando de mercado norte-americano, ainda não saiu nada, como eu já venho comentando para vocês, mas a gente teve notícias no final de semana que teve progresso, mas ainda continua tendo trabalho à frente. Isso quem falou foi a secretária de imprensa da Casa Branca, Sarah Sanders, que também disse que os negociadores norte-americanos e chineses vão manter ainda contato contínuo para resolver essas questões que ainda estão pendentes. Então, ainda não se chegou a um acordo e isso aí precisa ser resolvido, porque está ficando já enjoado, está demorando mais do que se espera. Pelo menos uma notícia boa é a questão do rendimento dos títulos de tesouro de 10 anos, aquela briga que os de 3 meses estavam rendendo mais que os de 10 anos, e aí isso sinalizava um cenário de recessão, desaceleração econômica, tudo mais. Deu uma acalmada, o rendimento dos títulos para 10 anos já voltaram a ficar abaixo de 2,5, em meio às expectativas crescentes de que o Fed possa cortar taxas de juros no final desse ano. Então a galera vai ficar de olho no comunicado que vai sair essa semana. Então vamos ficar espertinho aí, vamos ficar bem atento com essa divulgação de informações relativas aí às questões de taxa de juros. A galera vai ficar muito atenta, muito de olho nesses detalhes. E eu vou pegar aqui a data, se não me engano, isso aí vai sair. Deixa eu ver aqui. O dia que a gente vai ter essa informação, acho que é quarta-feira. Deixa eu só dar uma confirmada aqui. Isso aí, galera, quarta-feira. Isso mesmo, então na quarta-feira a gente vai ter essa informação. O mercado vai ficar atento demais para saber os indícios do que vai ser, se realmente a gente vai ter um possível corte de juros na taxa de juros da economia norte-americana. Isso tende a ser expansivo e aí a gente aqui também aproveitaria muito bem, porque já comentei com vocês no fechamento. Cortou taxa de juros por lá, rende menos, os títulos são considerados os mais seguros, a galera vai em busca de rentabilidade extra e corre para os mercados emergentes. A gente aqui pode aproveitar. Só não sei se vai aproveitar tanto, por causa da questão da reforma da Previdência, que trava um pouquinho, investidor estrangeiro segurando a onda, tanto que o saldo dele nesse mês voltou a ficar negativo. Mas se as coisas caminharem bem, pode rodar bacana sim. Amanhã a gente tem informação relevante da reforma da Previdência, bem relevante mesmo. Aí vai ter o relator comentando, beleza? Pode deixar, Rodrigo, vou falar a respeito de Gafisa e loja americana, deixa comigo.
vamos ter o relator entregando da CCJ seu parecer, e aí vamos ver como é que as coisas vão falar. E já disse que não vai desidratar, não vai cortar nada, vai deixar o negócio do jeito que está, então já dá um auxílio bom e relevante para que o negócio caminhe bem. Informações agora rápidas, o pessoal já está mais do que careca de saber, Petrobras vendeu a TAG para o grupo da Engie e também aí da Caisse de Dépôt et Placement de Québec. Apresentou melhor proposta no processo de venda de 90% da participação, deu uma baba, 8,6 bi de dólares, fazendo uma taxa de câmbio de 3,85, e isso aí também inclui a dívida de 800 milhões aí da TAG perante o BNDES. Então, tranquilo, é um passo importante, forte da Petrobras na questão dos programas de desinvestimento, e isso aí vai auxiliar um pouco, e também a Engie está falando de algumas questões positivas para ela, vai ampliar sua dívida, mas vai falando aí também que vai ter um caixazinho extra para entrar com relação a essa incorporação. Outros detalhes aí que a gente tem para trazer, e aí é relevante, algo que não foi muito dito nesses últimos dias, foi uma questão que a princípio parece simples, mas uma ponte que caiu lá no Pará, esse acidente ele pode aí literalmente afetar a distribuição e embarque de grãos, como soja e milho, nos portos do norte do país. Então é para ficar atento, isso pode vir a encarecer. Já o pessoal está de olho nos frigoríficos, aquela coisa toda. Vamos ver, se não ficar um negócio grande. Já falaram que tem como manusear isso, não afetar, mas fiquem espertos que caso isso venha aí a afetar de alguma maneira essa distribuição de soja e de milho, pode afetar diretamente a parte de frigorífico, porque os bois se alimentam aí de uma ração que é constituída desses itens. Então fiquem atentos e espertos, beleza? Grande Alfonso, grande lá, meu amigo, também está no nosso grupo, pode conferir lá. Valeu, meu camarada, grande Afonso, grandíssimo abraço. Sim, show de bola, tá lá no grupo Business. Isso aí, meu querido, grande abraço a você, obrigado mais uma vez pelo convite, vamos juntos aí cada vez mais. Grande Business Brasil, grande abraço para todos pertencentes a esse grupo aí, e abraçou com carinho, beleza? Então vamos lá, pessoal. Agora, dando sequência a outras informações, e aí a gente vai aqui abordar mais alguns detalhes. A Usiminas teve recomendação reduzida para neutra pelo Bradesco, preço-alvo sendo cortado de 15 para 11, então é para ficar atento, enquanto a CSN estão querendo revisar, e não Bradesco, mas grandes bancos querendo revisar a estimativa dela para cima. Então, te vê um fluxo aí que não está bom para os Usiminas e pode vir a ser bom para a CSN. Ainda temos o salseiro das aéreas, com relação a Azul e Gol. CAD já praticamente deu mostras claras de que não deve permitir a questão de uma concentração, a Gol vir a comprar a atividade Avianca ou a TAM, para não ficar uma grande concentração, e acaba ficando um negócio um pouco mais inclinado para que a Azul faça isso. Mas vamos ver, tem muita água para rolar ainda, e vamos ver como é que as coisas vão rodar a respeito aí dessa situação, dessa celeuma envolvendo as aéreas recentemente. Tem mexido bastante aí com o humor delas, beleza? Mas de informações aí de grande relevância foram essas aí. Atento, obviamente, à questão de evolução da Vale, questão de conselho de administração, como é que vai ficar, como é que vai ser. São detalhes também importantes para que cada vez mais a gente veja, e é a grande torcida para que a Vale saia desse cenário complicado. Muitos investidores aportaram recurso nela, ou aportaram antes ou depois da queda da barragem. O fato é que ela está tentando recuperar terreno, minério subindo auxilia, mas a gente precisa ver esse acordo aí entre China e Estados Unidos também rodar para que ela caminhe melhor. Outra questão relativa a CCR, galera, 9 horas e 53 minutos, faltando 7 minutinhos. Fique tranquilo, Rodrigão, que eu vou falar dos dois papeizinhos que você me solicitou, meu camarada. Gafisa e Loja Americana. CCR, a galera, os acionistas minoritários tentando impedir aí que a empresa pague uns 71 milhões de reais a ex-executivos para tentar seduzi-los positivamente, no sentido de que eles, será que isso é positivo, né? Para colaborar com as investigações do Ministério Público para a Lava Jato. Então, essa votação para proibir o pagamento desse montante está marcado para o 22 de abril, então vamos acompanhar também, pode mexer aí com o fluxo na CCR. E a Gafisa está querendo votar um plano de reestruturação e gestão para a companhia, então vamos ficar esperto também, é outro ponto
importante para dar uma olhadinha aí com carinho. E grande Paulo, Enciclopédia Paulo, que nos acompanha aqui. Enalta Queiroz Galvão, produção dela aí, no primeiro trimestre somou 1,399 milhões de barris equivalentes dia. Tem projeção aí de também ter um fluxozinho interessante para ela positivo no dia de hoje. Então vamos ficar esperto também em Queiroz. Agora é Enalta, né? Então agora chamar ela bonitinho pelo nome dela, Enalta. Vamos agora para a parte gráfica, galera, faltando aí 6 minutinhos. Mercado, índice futuro voltando para o positivo. Voltando para o positivo, eu estou falando em relação à semana passada, tá? Porque hoje ele estava negativo o dia inteiro, desde que começou o trabalho. 0,06 de alta, show de bola. Vamos ver se a gente reage, se eu troco essa camisa aí para o fechamento ou não. Vamos ver se entra amarela de volta. Fato é que, trazendo aqui informações pedidas pelo meu amigo falando de Gafisa, por causa do fluxo também de informações dela. GFSA3, o seguinte, fechou o papel aí a R$ 7,51, tranquilo, né? Fechou moleza. Uma queda gigante que o papel está tendo aí recentemente, não para de cair o papel. E a grande questão é a seguinte, Márcio, chegou, parou. Lembrar vocês que o último fundão que a gente teve mensal, tô falando lá de 2017, tá? Foi R$ 8,72, ou seja, a gente está R$ 7,51, estamos bem abaixo disso. E é para literalmente ficar bem atento a um sinal, qualquer tipo de sinal de reação para esse papel. Óbvio, a figura gráfica que foi demonstrada sexta-feira não deixa essa margem, não deixa um sinal de reversão, então ainda podemos esperar quedas agora. E aí é que é o ponto bacana. Se por causa dessa informação aí que estão querendo, estão buscando, né, se agitando, movimentando os bastidores para reestruturar a sua dívida, for suficientemente boa para dar um impulso para ela, seria essencial a gente ver esse ativo rodar pelo menos para a gente começar a olhar com mais carinho acima da região de 7,80, 7,85 que foi a máxima de sexta-feira. Enquanto ficar rodando dentro de 7,60, 7,70, próximo de 7,80, eu ainda não posicionaria, vou ser bem sincero a vocês. Acima de 7,80 aí dá para pensar em alguma coisa, para buscar em primeiro momento nada muito longo, buscar próximo de R$ 8,00, 8,10. E aí acima dessa região a gente poderia olhar 8,30 e depois 8,50, 8,90, R$ 9,00. Então esses são os pontos. E para baixo não tem muito o que fazer, infelizmente, é perder a região ali de mínima que ela fez de 7,50 e o papel aí vai querer dar uma desandada boa para buscar aí a faixa de R$ 7,00, né? E aí depois 6,87, então é algo que fica mais enjoado, mais pesado, beleza? Falando de outro ativo que você solicitou, Rodrigão, e quem quiser saber de mais papéis, fique à vontade, vamos falar de lojas americanas, vamos falar de Lame 4. Lame 4, papel 16,70, essa com um cenáriozinho um pouco mais amistoso, para demonstrar uma potencial reação, mas precisa ainda performar acima de R$ 17,00, não tem jeito. 16,70, ainda fica o Gary, suporte em R$ 16,50, suportado pela média de 8, se vir a perder é 16,37 e depois 16,20, e fazer aí depois fundão em 15,80, depois R$15,30, 15,40. Passou de 17, da região de R$17,00, aí a gente começa a olhar com um pouco mais de carinho para o papel, para 17,20 e depois sim, de 17,40, 17,50, voltar aí ao melhor momento dela, próximo de 18, para brigar na média de 200 no gráfico diário, beleza? Falando de CSNA3 agora, Rodrigo, meu camarada, CSNA3, o papel bateu, né, deu uma chineladinha ali, depois recuperou, foi 16,61 na mínima em sexta-feira, fechou 16,81, para cima tem que performar acima de 17,10 para ensaiar a recuperação para 17,30, 17,50. Parte de baixo, perdeu aí 16,60, vai muito embaixo, mas vai descer a ladeira? Não. Tem a média de 8 para segurar a onda dela na faixa de 16,50, 16,47. Só se perder essa margem, que aí pode ver o ativo voltar para 16,30,
R$16 e no pior cenário até R$15,80. Perfeito? Falando aqui de um último ativo, falando de Petrobras, Petri 4, papel 28,78, fez máxima 28,89, precisa chegar nessa região de 28,90, R$29, fica um cenário mais tranquilo de potencial alta, e aí rompeu 29,3, 29,5 ali, a gente consegue ganhar um fôlego para ela, para 29,30, 29,60, que foi o último topo dela recente lá em 20 de março. Agora, parte de baixo, suporte 28,50, 28,20, depois a gente tem a região de 28, entre 28 e 15 e 28 reais, onde estão a média de 20 de 8, sustentando a alta dela. Beleza? Somente se a gente perde aí 27, 29, 27,90, 27,90, aí que a gente pode sair uma quedinha um pouco maior, para 27,70, 27,50, 27,30. Fechado, pessoal? Então, espero que vocês tenham anotado esses pontos que são importantes para vocês se guiarem com relação aos ativos no dia de hoje. Um grandíssimo abraço a todos vocês, um excelente dia, bons trades, 10 horas, vamos ficar atentos às oportunidades que os mercados podem nos oferecer no dia de hoje. Eu digo mercados que a galera que é do Forex cai para dentro, o pessoal daqui também de ações vai para dentro. Então, um excelente dia, bom pregão a todos vocês. Não esqueçam, mente serena, aguardem um pouco, tenham uma estratégia bem montada. Grande abraço, amigo Anderson, estratégia montada, lembre-se disso. E principalmente os pontos anotados e respeitá-los, para você evitar de ficar preso no ativo ou numa operação que não foi legal. Se você ficar sem entender o porquê, agora você já entende. Monta uma estratégia, assuma a questão do que você quer ganhar com os potenciais riscos que tem. Esse é o caminho aí para você trilhar primeiro rumo ao sucesso. Depois tem outros trabalhos que dá para fazer, mas o primeiro é montar essa estratégia. E aí depois você trabalha a mente forte, ou pode trabalhar a mente junto com a estratégia, que seria o melhor dos mundos, para você se preparar cada vez mais para esse mercado. E aí sim, oferir os ganhos tranquilos, serenos ao longo do tempo. Vai ter perdas? Com certeza você vai, mas faça com que a sua estratégia, você vai fazer uns pequenos ajustes e aí sim vai tendo mais ganho do que perda e você começa a trilhar um caminho bacana. Tudo bem? Tudo de bom para vocês. Nos vemos mais tarde no fechamento do mercado, 5, 5 e meia, trazendo informações do que rolou de mais relevante no dia de hoje. Combinado? Tudo de bom para vocês e aquela nossa tradicional despedida. Tchau!